novamente. Nós temos que entender que é um processo diário. A renovação da mente é um processo que é espiritual e ele tem que ser feito de forma contínua. Não é algo que acontece assim só de uma vez por todas, não. É algo que é um processo contínuo. E a palavra transformar vem do grego metamorfo. Metamorfo significa mudar de forma ou natureza. É de onde vem a palavra metamorfose. Você já viu a lagarta? Ela se transforma em borboleta. É uma mudança completa de estado. E quando Paulo fala sobre transformar a mente, ele está falando que tem que haver uma mudança interna na mente, que é operada pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus opera essa mudança na nossa mente, vai mudar comportamentos, pensamentos e desejos. Só que não é feito só uma vez, é um processo contínuo e não é um processo carnal, é um processo espiritual. Entenda o seguinte, é uma mudança interna, não é apenas uma mudança externa. Por isso, queridos, a esperança ela vai nascer da memória correta. Jeremias disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha, a esperança nasce, vai brotar no seu coração quando você decidir lembrar quem Deus é, lembrar o que Deus já fez por você e lembrar o que Deus ainda pode fazer por você. Isso é você alimentar a memória certa. Se você ficar alimentando coisas ruins, você não vai ter esperança, porque o escritor Jeremias, ele disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Josué, lá em Josué capítulo 1, ele foi instruído a meditar na palavra de Deus de dia e de noite para ter sucesso. Se você quer renovar a sua mente, se você quer alimentar a esperança com a memória correta, o conselho que eu te dou: se você alimentar a sua mente com promessas bíblicas, você vai ter esperança. Mas se você deixar as promessas bíblicas de lado, você não vai ter esperança. Então, quando você estiver no meio do sofrimento, recuse alimentar a sua mente com tragédia, com dores. Recuse, lute. É uma luta, não é fácil. Sua mente já está aqui. Você lembra que há 5 minutos atrás eu disse: às vezes seu corpo está aqui, mas sua mente não está aqui? É uma luta, 24 horas por dia. Esses dias para trás eu vi uma postagem sobre mente, como eu estou falando aqui. Tema da mensagem, passo para frente para o próximo. A esperança nasce da memória correta. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aí tem uma família, um filho, algo que dá esperança. E eu vi uma postagem falando sobre isso, acho que no Instagram, falando realmente sobre isso. E lá estava escrito um comentário. Quem é viciado em ler comentário? É lá que a treta acontece, não é nem na postagem. Eu não sou de ficar escrevendo, mas eu gosto de ler. É cada uma que você vê. E nessa, uma moça escreveu, uma mulher escreveu, estava escrito assim. Ela escreveu assim: a mente mente. Jamais se esqueça disso. A mente mente. A sua mente nesse momento está mentindo para você, dizendo que não tem esperança mais. Ela está mentindo para você, porque Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui hoje, esta noite, para relembrar uma palavra que quem sabe você já conhecia, mas estava esquecida na vastidão dos nossos pensamentos. E Deus está dizendo: a esperança só vai nascer na sua mente se você tiver a memória correta. E o profeta Jeremias diz: há um caos acontecendo em Jerusalém, em Judá, mas eu vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. É isso que nós temos que entender. Então jamais se esqueça disso. A mente mente. Comece a lembrar dos livramentos, comece a lembrar das promessas, comece a lembrar do caráter de Deus, porque a memória da graça, ela vai sustentar a sua alma. A memória da graça vai sustentar a sua alma. Então deixe de lado os pensamentos ruins, porque a esperança nasce da memória
correta. Segunda coisa que eu aprendo com o texto, verso 22. A esperança se apoia na misericórdia de Deus. O texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus, ela é tão grandiosa, tão poderosa, tão miraculosa, que ela nos preserva, porque o texto é claro em dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Jeremias olha para o caos que estava passando aquele povo, e ele reconhece que o povo passava por um juízo, mas mesmo o povo passando por um juízo, Deus em sua misericórdia reteve a destruição total. Porque o ser humano, ele é digno de ser morto pela ira e pelo juízo de Deus. Por que que nós não somos consumidos por causa dos nossos pecados? Porque o texto está dizendo: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então Jeremias, ele sabe que Deus não permitiu o juízo completo, foi por pura graça. Foi por pura graça. Queridos, se você está de pé, se você ainda respira, isso não é mérito humano, é por causa da misericórdia de Deus. Deus, ele é justo, Deus, ele é compassivo. Salmo 103, verso 10 diz que Deus não nos trata conforme nós merecemos. Você imagine se Deus fosse tratar você do jeito que você merece, do jeito que eu mereço. Certamente nós seríamos consumidos. Então entenda o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você ainda está de pé, mesmo depois de tudo que você enfrentou, não é sorte, é misericórdia. Porque faça um retrospecto da sua vida. Não vamos muito longe, 2 anos para trás, até hoje. Se você ainda está de pé, depois de tudo que você enfrentou, não é sorte, é misericórdia de Deus. E muitas vezes nós perguntamos: Deus, por que eu estou passando ou passei por tudo isso? Na verdade, ao invés de perguntar por que eu estou passando por tudo isso, talvez seja o momento de você dizer: graças a Deus que eu ainda estou aqui. Graças a Deus que eu ainda estou aqui. Porque a misericórdia de Deus que é o motivo de você não ter sido vencido por causa dos seus problemas, por causa dos seus pensamentos, por causa dos seus medos, por causa das suas angústias. Porque entenda o seguinte: quantas pessoas enfrentaram as mesmas lutas que você e não suportaram? Mas você está aqui. Você pode estar chorando, lutando, esperando, mas você está aqui porque a misericórdia te sustentou. Foi a misericórdia que te sustentou. E o texto também diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. O que se entende com isso? Que a misericórdia do Senhor, ela é inesgotável. As misericórdias do Senhor jamais se acabam, não se enfraquecem, não caducam com o tempo. A Bíblia diz que elas são renovadas a cada manhã. Então, mesmo que você e eu tenhamos falhado ontem, hoje é a misericórdia suficiente para recomeçar. É por isso que você está de pé. É por isso que eu estou de pé. Porque por mais que nós tenhamos falhado nesses 2 anos que eu citei aí, nós percebemos que a misericórdia do Senhor hoje é suficiente para nós recomeçarmos. Porque mesmo que a gente pense assim: bom, agora eu já gastei todas as minhas chances com Deus, mas Deus diz: a minha misericórdia ainda está aqui para você. A minha misericórdia ainda está aqui para você. Quando você olha para Pedro que nega Jesus, Jesus não descarta Pedro. A misericórdia de Deus, ela vai além das nossas quedas. Porque quando Pedro negou Jesus, Deus não descartou Pedro. Então Deus não descarta quem é. Ele trata, restaura, cura e levanta. Então a esperança minha e sua, ela se apoia na misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso ainda há esperança, porque existe um Deus
que é um Deus de misericórdia. Ainda há esperança. Outra coisa que eu aprendo com o texto, terceira coisa que aprendemos com o texto: a esperança é renovada a cada manhã. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Não existe apenas misericórdia, mas ela se renova. Então isso não significa que o ontem, isso significa que o ontem não determina o hoje. Então a fidelidade de Deus, ela não se desgasta. Olha, amanhã quando amanhecer você vai lembrar do que eu vou falar. O amanhecer é um lembrete silencioso de que Deus está te dizendo: eu continuo aqui e o que tenho para você ainda não acabou. Porque ela se renovou. Amanhã ela vai se renovar. Hoje ela se renovou. Amanhã ela vai se renovar de novo. Então a cada manhã Deus está dizendo para mim e para você: eu estou com você. A cada manhã renovada, a cada nascer do sol, Deus está dizendo silenciosamente para mim e para você: eu estou com você. Então você percebe que quando você conhece a Bíblia, você não precisa ficar pedindo sinal. Você não precisa ficar pedindo para Deus falar: assim diz o Senhor. É só ler a Bíblia. O sol amanheceu, você levantou da sua cama, Deus está dizendo: eu ainda continuo com você, eu ainda tenho um propósito com você. Uma graça nova é derramada. Então o texto também diz: grande é a tua fidelidade. Mesmo que a gente seja inconstante, ele permanece fiel, porque a fidelidade dele não falha, não muda com o tempo. Então, por mais que eu e você sejamos instáveis, a fidelidade de Deus, ela é firme. Ela é firme. Ele não abandona, ele não deixa as promessas caducarem, ele não esquece de mim, de você. Então, amanhã, quando você levantar, eu tenho certeza que você irá levantar amanhã, amém? Amém. Você vai olhar para o céu, vai olhar para o sol, vai tomar aquela melanina, né? Qual é a vitamina D? Melatonina, sei lá como é que fala. Você já viu quando você chega no sol e parece que dá um certo arrepio assim no seu corpo? É o sol entrando no seu corpo e você vai dizer: verdadeiramente o Senhor está comigo, porque hoje eu levantei da minha cama. O Senhor me diz mais uma vez: eu estou com você, eu não te deixei e eu não te deixarei. Então a esperança amanhã vai ser renovada novamente, porque ela se renova a cada manhã. Verso 24: a esperança descansa no caráter de Deus. Não. Verso 24. Às vezes eu não fiz. Isso, eu não fiz. Deixa para lá. A esperança descansa no caráter de Deus. Lamentações 3:24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. No meio dessa dor que Jeremias e a cidade está passando, ele faz uma declaração poderosa. Ele diz, em outras palavras: o Senhor é tudo que eu tenho, isso é o suficiente para mim. Porque você já percebeu que muitas vezes a gente passa por momentos de perdas, só perde, só perde, só perde, só perde. Mas Jeremias, ele usa a palavra porção. Porção remete à herança, ou seja, fala daquilo que é direito nosso. Ele não tinha coisas visíveis, porque ele perdeu tudo. Jerusalém foi destruída, mas ele não perdeu o que realmente importava, que era a presença de Deus. Então às vezes você só está perdendo, mas você não perdeu a presença de Deus. Então quem tem o Senhor como porção, porque ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias tinha Deus como porção. A gente olha para Jó, ele perde tudo, mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não diz eu acho, ele não diz eu espero, ele não diz talvez. Ele faz uma declaração com firmeza. Ele afirma: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará
em meu favor. Então ele tinha convicção, e a gente tem que ter essa convicção de que o caráter de Deus faz a nossa esperança se renovar. Você pode estar passando por uma fase onde você está perdendo tudo está dando errado, nada está dando certo. Você nada e parece que não sai do lugar. Não é aquela situação que eu citei quando eu fui no supermercado aqui há um tempo atrás. Na fila, a fila que eu estava demorava, eu mudava de fila, que eu estava andava, que eu estava, e a gente muitas vezes está assim. Então Jeremias tinha perdido tudo. Então não importa o que você perdeu, Deus continua vivo e no tempo certo Ele vai se levantar em seu favor. Amém? Então a esperança descansa no caráter de Deus. Se você confia em Deus, você não perde a esperança. Outra coisa que o texto nos ensina, verso 25: a esperança floresce na espera, porque o texto diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olhe para o telão e leia comigo. Se ler só, eu vou ler e você vai acompanhar. Bom é o Senhor para quem? Para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Só que a gente sabe que a espera é uma das maiores provas da nossa fé, porque esperar é difícil. Ninguém gosta de esperar. Esse esperar aqui é esperar mesmo quando tudo em nós quer agir, quer resolver, quer correr, mas só que a espera revela o coração. A ansiedade quer atalhos, mas a espera, ela confia no processo. Por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, então Ele se inclinou para mim. Por isso que o mesmo profeta, só que no livro de Jeremias diz: desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então talvez você esteja esperando uma resposta, uma cura, uma porta aberta, uma restauração, uma direção. Essa espera pode ser angustiante, mas lembre-se, Deus não está atrasado. Deus não se atrasa. Ele vai chegar na hora certa, no tempo certo, no momento certo. No momento certo, Deus vai chegar. Isso aconteceu com Lázaro, morto há vários dias. Marta e Maria questionam: por que o Senhor não chegou antes? Você já fez essa pergunta? Às vezes você não faz assim, mas você diz: por que o Senhor não fez nada? Não é? Por que o Senhor não impediu? Vou citar o tema da mensagem de quarta-feira. Você não controla nada. Tem coisas que vão acontecer mesmo que você não queira. E quando as coisas acontecem, foi o que Jesus disse para Marta e Maria: eu já não disse para vocês que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? É necessário crer para ver a glória de Deus. Só que muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam para que a glória de Deus seja vista e conhecida. Porque se Lázaro fosse curado de uma dor de cabeça, não seria um grande milagre, mas o morto levantar. Então a gente precisa entender que a esperança, ela nasce na espera. O profeta Jeremias diz: Deus é bom para quem espera nele. Você está esperando nele? Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para quem nele espera. O mal de hoje, o mal da geração de hoje é a ansiedade. É o mal meu e é o mal seu. O que é ansiedade? É você preocupar excessivamente com coisas que ainda vão acontecer. E 90% das coisas que atormentam a sua alma, eu afirmo com toda certeza, não vão acontecer. Por quê? Porque ela é fruto da sua mente perturbada, que não está sendo alimentada com a esperança da palavra de Deus. Outra coisa que o texto diz, só mais uma, se você disser amém, vou pegar no seu pé. Porque tem gente que quando fala assim, vai acabar a mensagem, aí não fala com a boca, mas lá no fundo fala assim: amém, graças a Deus, até que enfim, não aguento mais esse homem falar. Já acabou as 8, tá vendo até que eu fui bonzinho hoje? 8 páginas. Na verdade foram 9.
Essa que eu vou falar agora é a 7ª, conclusão é a 8ª, e essa aqui fala do cenário que eu descrevi no início. A conclusão é só para eu ter entendimento. Mas, para encerrar, a esperança prevalece quando nós escolhemos confiar. Olha o que o texto diz: bom é ter esperança e aguardar. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você que tem falado muito, olha o que o texto está dizendo. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias, ele nos ensina que a esperança, ela não se manifesta na pressa, na agitação, ela se manifesta no silêncio confiante da alma. Enquanto a minha e a sua alma estiver com pressa, estiver agitada, nós não teremos esperança. É por isso que o salmista diz assim, Salmo 46, verso 10, ele diz: aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então, antes de você ter a esperança prevalecendo no seu coração, você tem que fazer a sua alma se aquietar. Você tem que brigar consigo mesmo. Você tem que bater a mão no seu peito aqui onde fica o seu coração e dizer para você mesmo, ou você ouvindo a sua voz, você ouvindo a sua voz, você dizendo para si mesmo: você acha que é coisa louca? Eu faço para mim. Faz de frente para o espelho, começa a brigar com você. Você já começou a brigar com você mesmo? Olha para o espelho, ou sozinho, você começa a falar: por que você está assim? Deus já não te deu prova de que que Ele é Senhor sobre a sua vida? Então Jeremias está ensinando aqui, mostrando que a esperança, ela não se manifesta na pressa, ela não se manifesta na agitação, mas no silêncio confiante da alma. Você tem que silenciar a sua alma, você tem que silenciar seus pensamentos, porque eles estão entrando em conflito com a verdade de Deus. Só que esse silêncio aqui não é de quem desistiu, é de quem descansou. Esse silêncio aqui que ele está dizendo não é de quem desistiu, não é de uma pessoa desistente, é de uma pessoa que descansou. É o silêncio de quem já orou, já chorou e agora escolhe confiar. Esse é o silêncio que ele está dizendo, porque Deus muitas vezes vai levar você e a mim a essa espera silenciosa. Você ora e Ele não fala nada, você pede oração e Ele não fala nada, você faz jejum e Ele não fala nada, você lê a Bíblia e Ele não fala nada, você faz propósito e Ele não fala nada. Para que isso acontece? Para provar que a nossa fé não está baseada em evidência, mas em promessa. A sua fé não pode ser baseada em evidência. Foi Tomé que pediu Jesus: deixa eu tocar na sua ferida, para ver se realmente o Senhor é o Senhor mesmo. Jesus disse: bem-aventurados foram os que não viram e creram. Então a gente tem que parar com essa fé de evidência, mas é uma fé que confia na promessa de Deus. Então a salvação, ela não vai vir do barulho da ansiedade, ela vai vir da fidelidade do Senhor. A alma que escolhe confiar no Senhor silenciosamente, mesmo sem entender. Queridos, há momentos que é melhor, em que é melhor, o que é melhor que você pode fazer é parar de tentar entender, é parar de reclamar ou de controlar. Se você ainda quer entender as coisas de Deus e o agir de Deus, eu te dou um conselho: vai perder tempo, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, que não são para confundir as que são. Ele usa o pequeno para confundir o grande. Você vai perder tempo. Então, queridos, entenda o seguinte: nesses momentos que você está tentando entender, ou está reclamando, ou está tentando controlar a situação, nesses momentos você deve dizer: Senhor, eu confio em Ti, no Teu tempo e no Teu jeito, mesmo sem eu entender. No silêncio, aguardar em silêncio é uma postura de quem sabe que o socorro virá. Você sabe que o socorro vai vir.
Mas eu volto a dizer, a esperança e o milagre de Deus não é manifestado na pressa, na agitação, mas no silêncio confiante da sua alma. Olha para Cristo diante de Pilatos, foi acusado injustamente e mesmo assim ele permanece em silêncio. Ele não se justifica, ele não argumenta, porque ele confiava no plano que o Pai tinha para ele. Se você olhar para Jericó, sabe o que acontece quando Jericó caiu? Eles tiveram que rodear a terra em silêncio. Vou ler o texto, verso Josué capítulo 6, verso 3. Diz assim: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. O verso 10 diz assim: mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Silêncio. Silêncio da alma, silêncio da língua, silêncio. Porque antes da vitória, Deus muitas vezes nos leva por momentos de silêncio em que Ele está trabalhando no invisível. O que Deus está querendo dizer com isso? Você está querendo respostas que Ele não vai te dar agora. Ele não vai te dar agora. Por isso você tem que entender que a esperança ela vai prevalecer quando você escolher confiar, mas em silêncio. Não é um silêncio de quem desistiu, é um silêncio de quem descansou. É um silêncio de uma pessoa que já orou, é o silêncio de uma pessoa que já jejuou, é o silêncio de uma pessoa que intercedeu, que clamou, que rasgou o coração, que chorou, mas agora ela escolhe confiar. É isso que o profeta está dizendo, um caos ao seu redor, mas ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sua vida está um caos? Deus está dizendo: tenha esperança, aguarde em silêncio, porque a salvação vai vir. É isso. Amém? Amém. Então, como diz o tema, ainda há esperança. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Canta as músicas que vocês cantou no começo mesmo. Amém? Eu não sei o que se passa em sua alma, se você já perdeu a sua esperança, ou se está perdendo porque os problemas são muito grandes. Mas nós aprendemos aqui que ainda há esperança. Amém? Você tem que renovar a sua mente neste momento, vencer a si mesmo. Nesse momento você vai brigar com você mesmo. Você vai dizer: por que você está assim? Deus está com você. Confia, descansa, espera. Pai, eu oro em nome de Jesus, o Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Aqui, ó Deus, há homens e mulheres, ó Deus, que estamos passando, ó Deus, por muitos problemas que sugam a nossa força, problemas que tiram, ó Deus, a nossa esperança, tiram até a nossa confiança de que o Senhor está vendo ou está fazendo alguma coisa em nosso favor. Mas hoje aprendemos que a esperança ela vai nascer, ela vai florescer e brotar quando nós tivermos uma memória correta. O profeta diz: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Que o Senhor nessa noite renove a mente do seu povo, faz o seu povo pensar de forma correta. Tira, Senhor, esses pensamentos de derrota, de tristeza. Faz o seu povo, eu te peço no nome de Jesus, se lembrar do caráter do Senhor. O Senhor não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Ó Deus, o profeta Jeremias passava por uma situação caótica. Mulheres, ó Deus, se alimentando dos seus filhos, pessoas sendo mortas, escravizadas, extraditadas para outros lugares. Os símbolos da fé haviam sido destruídos, mas ele escolhe, ó Deus, olhar para o Senhor, porque ele sabia que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos.
Nós entendemos pela sua palavra que a misericórdia do Senhor ela é eterna, ela se renova, ela não se esgota. E quando nós, ó Deus, levantamos hoje pela manhã, o Senhor estava dizendo: eu estou com você, eu não te deixei, eu não esqueci, ainda há esperança. E amanhã acontecerá da mesma forma, quando nós levantarmos do nosso leito, ó Deus, e contemplarmos a grandiosidade que é a natureza e o sol. O Senhor mais uma vez estará dizendo: por que você está desanimado? Por que você está abatido? A minha misericórdia se renovou sobre a sua vida. Pense como eu penso, eu continuo sendo seu Deus, eu continuo sendo seu Senhor, por isso ainda há esperança. Como é bom, Senhor, saber disso. Como é bom saber que temos um Deus que cuida de nós. Como é bom saber que existe um Deus que não nos deixa e que não nos desampara, e compreende os nossos erros e pecados, e mostra mais uma vez a sua misericórdia. Não deixe o teu povo, Senhor, desistir da promessa. Não deixe o teu povo se esquecer que o Senhor é bom. Tua palavra diz que o Senhor é bom para aqueles que esperam no Senhor. A nossa alma precisa ser silenciada, Jesus. Há muitos pensamentos, há muitas emoções, sentimentos que conflitam com a vontade do Senhor. Oh Espírito Santo, faz a nossa alma se acalmar, para que o seu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor renove, Senhor, as nossas forças, e nos ajuda, Senhor, a entender que ainda há esperança, Senhor, para que o nome do Senhor seja, ó Deus, glorificado. No nome de Jesus, a esperança. Aleluia. Aleluia. Mas prefiro confiar sem querer. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Aleluia.
ainda há esperança. Amém? Creia nisso. Enquanto eles continuam cantando, nós vamos ofertar a obra do Senhor, dizimar as cadeiras aí, algumas ainda já tiraram, já caíram, mas tem um QR Code aí nas cadeiras. Quem está vendo a live tem um QR Code, eu creio aí meu filho não colocou. Estamos trabalhando para melhor atendê-los. Vamos cantar e dizimar a oferta. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está nervoso, a mulher se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Quantas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Amém. Vou chamar minha filha Laura, nós vamos cantar parabéns para ela. Ela fez 16 anos dia. Que dia? É porque eu não sei. Está anotado no celular. Vamos orar para a Laura? Amém. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor guarde e prospere a vida dela. Amém. Pai, eu quero te louvar e te glorificar pela vida da minha filha Laura, que o Senhor tenha levantado, a Deus, em prol da sua obra, que o Senhor continue abençoando, prosperando, sustentando, livrando a vida dela, que ela seja cheia de graça, de unção, de poder, e que, ó Deus, a unção que José tinha esteja sobre ela, que tudo que ela fizer, ó Deus, seja feito para a glória e para a honra do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, e prospere a vida dela, no nome de Jesus. Amém. Amém? Agradecer a presença. Qual que é a irmã chama do lado da irmã Sandra? Como você chama, querido? Amanda. Deus abençoe. Foi um prazer tê-la aqui. Espero vê-la novamente muito em breve. Que o Senhor te abençoe, a sua casa e a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, que o Senhor abençoe a cada um, que a semana seja de esperança, que o Senhor sustente, ó Deus, o seu povo. Peço que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o seu povo, no nome de Jesus. Amém? Está terminado, ao término aí, aguarde para você comer um pedaço de bolo. Amém? Alguém cumprimenta a Amanda, cumprimenta aí, Ana Sandra. Está terminado em nome de Jesus.